Olá, existe um conto a respeito do rei da antiga Lídia. Ele era muito poderoso, foi um dos maiores conquistadores, mais poderosos, mais ricos daquele momento. E diz que ele, se identificando como o homem mais feliz da terra, pediu para chamar Solon, que era naquele momento o maior filósofo grego vivo. Solon então vem ao seu encontro para essa audiência e o rei da Lídia pergunta: Solon, eu gostaria que você passeasse aí pelos palácios, que você avaliasse minhas conquistas, minhas riquezas, a saúde do meu povo, que você pudesse verificar o quanto vivemos bem. E aí então eu gostaria que você me dissesse se eu posso ser considerado o homem mais feliz da terra. Solon argumenta ainda, quando perguntado a respeito de quem seria a pessoa mais feliz da terra, ele sempre se referia a pessoas simples. Ele dizia a respeito de uma mãe que criou bem seus filhos, a respeito de um agricultor que fez de tudo para cuidar da sua plantação. E o rei não entendia como é que Solon poderia dizer que uma pessoa feliz era uma pessoa do povo. Ele não entendia. Então Solon vai, faz a sua visita, passa pelos palácios, verifica os tesouros e tudo que tinha sido conquistado e volta. Então o rei da Lídia pergunta: e agora, você pode dizer que eu sou o homem mais feliz da terra? E ele diz: não, eu não posso, simplesmente porque sua história ainda não acabou. Eu não posso afirmar nada que ainda esteja acontecendo. Eu só posso fazer uma avaliação de algo quando ele se concretizou, quando eu posso avaliar o começo, o meio e o fim, e aí sim eu posso fazer a minha análise, porque aquilo já foi comprovado, aquilo já foi findado, já foi concluído. Você ainda não. A gente não sabe o que espera o dia de amanhã. O rei ficou indignado e disse: mas o que você acha que pode me acontecer? Afinal de contas, eu sou poderoso, eu sou rico, eu sou relativamente jovem. Você acha que pode acontecer alguma desgraça? E ele: não, eu simplesmente acho que tudo pode acontecer e a gente precisa esperar o dia de amanhã, não dá para afirmar nada que esteja ainda em desenvolvimento, em processo. Conta a história que o tempo passou e nem tanto tempo assim, e um outro rei, muito mais poderoso e muito mais violento também, como guerreiro, o rei da antiga Pérsia, conquista a Lídia e prende o rei da Lídia. O rei da Lídia, então, que se achava onipotente, que se achava invencível, fica ali lastimando a sua sorte. O rei da Pérsia manda, como primeira medida, matar o rei da Lídia. Fazem então uma fogueira e o prendem àquela pira para pôr fogo. Nesse momento, o rei da Pérsia que assistia ouve o rei da Lídia dizer: ó Solon, se eu soubesse como você é sábio, Solon. O rei da Pérsia era um admirador profundo de Solon, o tal filósofo. Então ele fala: parem tudo, e se aproxima do rei da Lídia e pergunta: por que você disse Solon? Você o conhece? E ele explica: é porque um dia eu tive um contato com o Solon e ele me fez um alerta e eu não entendi. E hoje eu percebo a sabedoria, e conta a história vivida com o filósofo. O rei da Pérsia toma para si a experiência, manda desmontar aquela pira e determina que o rei da Lídia passasse a ser o seu assessor particular. E ele disse algo do tipo: eu preciso ficar com você perto de mim para me lembrar que tudo é transitório. E de que se hoje eu estou por cima, amanhã eu posso levar um tombo, e se hoje eu sou o caído, amanhã pode ser a pessoa, posso ser a pessoa que venha se levantar. Então diz que o rei da Pérsia manteve o rei da Lídia por perto para lembrá-lo do quanto as coisas têm altos e baixos e do quanto aquilo que eu penso que vai ser, aquilo que eu tenho certeza, aquilo que eu acho, muitas vezes também é transitório e a situação pode se modificar. Ele toma isso então
como uma sabedoria de vida. Eu trouxe esse conto para a gente pensar um pouquinho a respeito das nossas próprias vidas e desse momento que nós estamos vivendo, olhando por esse ponto de vista. Nós falamos deste momento que nós estamos vivendo, mas sempre tem um momento que estamos vivendo. Uma hora é a economia que está com problema, as tais das bolhas do passado que explodiram, as recessões, às vezes são doenças novas que surgem, como a gente já enfrentou a AIDS e nesse momento da pandemia do tal Covid. Mas em cada momento é uma situação, é uma dificuldade que a humanidade enfrenta. Então todo momento é momento para se pensar sobre a vida, para se buscar os valores profundos, para se aprender com essas sabedorias da filosofia e de tantas outras ciências, escolas e religiões. O que eu gostaria de chamar a atenção nessa introdução, tomando como exemplo a história dos reis da Lídia e da Pérsia, é o quanto o rei da Lídia tinha certeza da sua condição, do seu futuro, o quanto ele acreditava que estava no controle, o quanto ele se considerava sabedor do que poderia acontecer. Ele achou o máximo, o cúmulo, Solon, não dizer que ele seria um dos homens mais felizes da terra, até o momento em que ele se vê amarrado a uma pira para se tornar uma tocha humana, porque iam colocar fogo nele, iam atear fogo no corpo dele. Naquele momento ele pensa, como eu posso ter sido o homem mais feliz da terra? Eu jamais poderia ter sido considerado, porque olha o meu fim que trágico. Isso é viver na terra, isso é ser humano. A vida, as circunstâncias, elas são transitórias. E viver na terra significa lidar com isso que é o potencial de tudo que pode acontecer. A qualquer momento pode haver uma enchente, a qualquer momento pode haver um maremoto, a qualquer momento pode vir um terremoto, a qualquer momento eu posso ter algum tipo de doença fatal, a qualquer momento as pessoas que eu amo podem morrer, a qualquer momento qualquer coisa pode acontecer. Nós não temos nenhuma garantia a respeito do futuro, a não ser a própria fatalidade da morte. A única certeza que temos, costumamos dizer, é que sabemos que tudo aquilo que nasceu, que cresceu, que viveu, vai completar o seu ciclo, que é natural, de passar também pelo fenômeno biológico da morte. Então, o que podemos tomar de lição a respeito desse encontro dos reis? Nós podemos, não é um convite ao pessimismo e nem à descrença e nem ao desânimo. Em nenhum momento nós estamos dizendo, então nada vale a pena, o futuro pode ser negro mesmo, então chega, desisto. Pelo contrário, é não criarmos expectativas e colocar nas expectativas toda a nossa alegria, felicidade, todo o nosso propósito. O problema do rei da Lídia não foi o fato dele ter sonhado em ser um homem feliz, ou um dos homens mais felizes. O problema do rei da Lídia é que ele colocou isso como condição única, e é como se todo o mais não fosse bom, não tivesse fundamento. Ele poderia ter falado, eu gostaria muito de ser feliz e continuar sendo feliz. Aí ele viveria cada dia, um dia de cada vez, ele poderia desfrutar cada dia. Mas quem falava ali era o ego. Ele queria ser categorizado como o homem mais feliz. Ele estava querendo ter controle sobre a vida. Ele poderia ter feito uma frase do tipo, eu queria ser o homem mais feliz de cada dia. Eu queria saber viver cada dia. Eu queria fazer um balanço da minha vida e perceber que valeu a pena eu ter vivido minha vida. Tudo isso é possível. Mas não é possível determinar eventos futuros. É possível eu ter acesso e controle daquilo que me cabe. E prever o futuro não me cabe. Me cabe viver o presente. Então vamos reunir alguns conceitos para elucidar, para clarear, para diferenciar a nossa reflexão. Vamos pensar a respeito de realidade, a respeito de expectativas e a respeito das crenças, daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho fé. Podemos dizer que a realidade é aquilo que é.
é aquilo que pode ser filmado, fotografado, computado, medido, é o fato. O fato é, o rei da Lídia estava numa pira para ser queimado vivo. Isso era fato. Agora, o rei da Lídia seria o homem mais feliz do mundo? Aquilo não era fato, porque não tinha se concretizado. Por isso que Solon disse, eu não posso afirmar nada que ainda esteja em desenvolvimento. Como que eu vou dizer que você foi um dos homens mais felizes da sua vida, da terra, se eu não sei como que você vai terminar a sua vida? Eu ainda não posso afirmar. Ele tinha a expectativa de ser um dos homens mais felizes, mas o fato é que ele acabou não sendo pelas próprias palavras, porque ele mesmo admite que o jeito que ele ia terminar a vida antes de ser salvo, ele jamais poderia se dizer um dos homens mais felizes do mundo, porque ele teria uma morte trágica se ele não tivesse sido poupado. Então, expectativa é aquilo que eu espero que aconteça, é aquilo que eu torço para acontecer. Expectativa é aquilo que eu sonho, que eu idealizo, que eu desejo, tem a ver com esse desejo. Fato é aquilo que foi comprovadamente observado, aquilo que foi concluído. Eu tenho a expectativa de amanhã ir ao supermercado. Hoje a gente não sabe se eu vou poder ir. Por enquanto é uma expectativa. Depois que terminar o dia de amanhã, eu posso falar. É fato que eu fui. Ou é fato que eu acabei não podendo ir por um ou outro motivo. Expectativa é o que eu projeto para o futuro. Fato é aquilo que foi observado e concluído. As duas coisas são ótimas, estão de bem com tudo. Ninguém está tentando excluir nada, pelo contrário. A gente só está trazendo consciência para que a gente não misture. O rei da Lídia estava misturando as ideias. Ele estava dizendo a respeito de uma expectativa e querendo que Solon comprovasse aquilo como fato. E o Solon disse, eu não posso, por enquanto é só uma expectativa. Você tem a expectativa de ser um dos homens mais felizes da Terra. Isso vai se tornar um fato? Não sei, precisamos aguardar o final da sua etapa de vida, o final da sua trajetória, para dizer se a sua expectativa foi correspondida e se tornou realidade, fato ou não. Então, expectativa, você tem consciência do que você tem de expectativa? Ou você mistura e você espera já contando o que vai acontecer, para que, caso não aconteça, você se sinta um desgraçado, um desafortunado, você reclame da vida, você se sinta um coitado. Muitas vezes nós nos sentimos coitados, nós nos colocamos como vítima, não pelo que nos aconteceu, mas porque nós esperamos outra coisa que não aconteceu. Porque nós criamos expectativas e quando nos deparamos com a realidade, não bateu. E aí nós nos sentimos vítimas. Porque pensa, se eu não espero ganhar nenhum presente e de repente alguém me bate a porta e me oferece um presente, eu fico muito feliz. Eu estou no lucro, eu tive uma surpresa agradável. Mas se eu fico esperando alguém me trazer um presente, porque eu crio uma expectativa que alguém vai me trazer um presente, e eu fico esperando ansiosamente por esse presente, termina o dia e ninguém me trouxe um presente, eu acabo o dia triste. As duas situações são iguais. O que muda? A minha postura interna. Eu não esperei nada, me aconteceu algo, eu fiquei feliz. Se não tivesse me acontecido, eu ficaria neutra. Afinal de contas, eu não estava esperando nenhum presente. Quando eu não crio expectativa, eu não sofro pela não realização da expectativa. Mas se eu crio expectativa, eu posso vir a sofrer caso ela não se concretize. Eu estou dizendo para a gente não ter mais expectativa? Não. Eu estou dizendo, crie expectativas, mas lembre-se que a realidade não corresponde muitas vezes à expectativa. Por que eu acho que a gente precisa sim continuar criando expectativas na vida? Aguarde um pouquinho que daqui a pouco a gente volta para conversar a respeito disso. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos e agora.
As Boas Ideias dos Meus Amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Retomando então nossa conversa a respeito do que é expectativa e do que é fato e trazendo para a nossa vida real, eu estou fazendo esse convite para que a gente olhe para dentro e identifique. A minha proposta é vamos nos tornar mais conscientes a respeito do que é expectativa, porque muitas vezes nós misturamos isso internamente. Do mesmo jeito que o rei da Lídia tinha uma expectativa de ser o homem mais feliz do mundo. E Solon, o filósofo grego, chama a atenção dele para o fato de que aquilo ele estava especulando, ele estava esperando, torcendo, mas que não podia ser afirmado como verdade, e o rei da Lídia fica bravo, né, infantilmente fica bravo. Muitas vezes nós fazemos isso também. A gente cria expectativas de coisas que a gente torce para que aconteçam, mas a gente perde um pouco a razão ou a gente perde um pouco a consciência. E a gente já começa a viver com a certeza de que aquilo vai acontecer. A gente já começa a tomar providências contando que aquilo é fato, mas ainda não é. Ainda é uma expectativa, ainda é algo que eu prefiro que aconteça, eu gostaria que acontecesse. Então, é essa consciência que eu estou chamando. Mas eu não estou dizendo que a gente então deve parar de sonhar, de idealizar, de desejar, de querer. Não. Eu só estou dizendo para que a gente não se perca no processo. Então, vamos trazer para um exemplo. Eu quero muito ser promovido no meu trabalho. Eu tenho essa expectativa. Mas eu não vou ter expectativa porque vai que não aconteça. Mas também se eu for abrir mão de todas as expectativas, concorda que a vida vai ficar muito sem graça? Eu vou ficar um robô que não sonha, que não idealiza, que não visualiza coisas do futuro. Então, seres humanos foram feitos para sonhar, para imaginar, para desejar, para querer. Então, por isso que não é interessante a gente deixar de sonhar. Mas entre o sonhar, contando o que vai acontecer e depois lamentar, ficar triste, se colocar de coitado porque não aconteceu, e o não sonhar nunca, existe um vão bem grande. Eu nem preciso sonhar e depois ficar emburrada caso não aconteça, como eu também não preciso deixar de sonhar. Eu posso sonhar consciente de que ainda é sonho, até que se torne realidade. E eu posso continuar sonhando consciente, investindo no meu sonho, mas consciente de que aquilo ainda não é verdade, até que se torne verdade ou não. Se se tornou verdade, que ótimo, vamos celebrar. Se não se tornou verdade, tudo bem, vamos para o próximo sonho. Essa é a atitude da pessoa madura. Ela consegue ter o risco de apostar muito em algo que ainda não aconteceu. E ela consegue dar a volta por cima caso aquilo não aconteça. E ela consegue celebrar quando aquilo que ela esperou se torna realidade. Conclusão, ela não deixa de sonhar virando robô e ela também não se acaba quando aquilo que ela quis não se tornou realidade. Então a proposta é sim continuar sonhando, mas com os pés no chão. Porque se não acontecer aquilo que eu sonhei, eu ainda estou com os pés no chão para continuar caminhando. Mas se eu apostei tudo, como se nada valesse a pena caso aquilo não aconteça, quando não acontece eu fico sem chão, eu fico sem propósito de viver. Eu desanimo. Então continua com os pés no chão, mas deixa a mente sonhar. Batalhe, luta, tente, vá, corra atrás. Mas caso aquilo não se concretize, tudo bem, eu continuo aqui no chão e eu vou começar tudo de novo, sonhar de uma outra forma ou com uma outra coisa. Isso é ter fé. Expectativa, aquilo que eu espero.
realidade, aquilo que acontece. A fé é o combustível que nunca se apaga. Que independente se aquilo aconteceu ou não aconteceu, a minha fé não desanima. Quem tem só a expectativa, quando se frustra porque não aconteceu, joga tudo para o alto e vai chorar como criança. Desanima, não quero mais, não vale a pena. Aquele outro que nem sonhou, ele não experimentou o que é viver. E a pessoa madura é a pessoa que sabe que tem direito de sonhar e que investe tudo no seu sonho. E que caso ele não se concretize, não joga fora a fé. Fala para si mesmo, o universo sabe o que é melhor para mim. Eu não consigo entender porque isso não deu certo, mas provavelmente foi melhor assim. Então eu vou sonhar outro sonho para ver se esse outro sonho eu consigo realizá-lo. Isso é ter fé, é não desistir. Quando tudo parece escuro, quando tudo está negro, eu não desisto mesmo assim. Quando eu sonhei com uma coisa e aconteceu outra, eu não desisto mesmo assim, eu continuo com a minha fé. Porque essa fé me mantém em pé, essa fé me mantém com um sorriso no rosto, essa fé mantém a minha mente com esperança. E isso a gente nunca pode perder. Independente do que estamos encontrando na nossa vida, nós não podemos perder a fé. Mas a gente também não pode se perder na total descrença de quem não quer sonhar e nem no desânimo de quem sonhou e não conseguiu chegar onde preferia. As duas situações me levam à falta de saúde, de bem-estar, de alegria de viver, de propósito de vida. O que me dá alegria, força, coragem é a fé de não desistir e de continuar tendo esperança que dias melhores virão. Como aconteceu com o rei da Lídia, que estava com a morte marcada e nos últimos segundos ele reverteu a própria vida, simplesmente porque mudou seu ponto de vista e verbalizou. Foi ouvido pelo rei da Pérsia que o poupou, o resgatou daquela morte. Então veja como que o nosso mundo interno, ele projeta, ele constrói o mundo externo. A forma como eu vivo dentro faz com que a vida de fora seja de um jeito ou de outro. A pessoa que tem só expectativa vive se frustrando e desanimando. A pessoa que nem isso tem, não sai do lugar. A pessoa que tem fé, ela continua vivendo, mesmo que de vez em quando ela leve tombos, mesmo que de vez em quando as coisas não aconteçam. Ela não desiste, ela se mantém firme. E eu gostaria de trazer aqui um filme que também é antigo, né? Já tem mais de 10 anos, ele é de 2009. E esse filme também nos convida a pensar um pouquinho a respeito das expectativas, da realidade, de não perder as esperanças. É uma comédia romântica, é muito bonitinha, vale muito a pena ver. E ela conta a história desse jovem, se chamava, o filme, primeiro, vamos por partes. O filme se chama 500 Dias com Ela, porque ele vai contar os 500 dias que ele conviveu com a sua namorada. É de 2009. 500 Dias com Ela é o nome do filme. Conta a história de Tom. Tom é esse personagem principal. E ele tinha uma expectativa de amor romântico. Então, ele fantasiava, ele criava ideais de como seria o seu namoro, como seria essa mulher perfeita, como eles viveriam. Então ele tinha muitas expectativas com relação a esse amor romântico. Ele esperava encontrar o seu par perfeito. E um dia aparece essa moça linda, descontraída, natural, e ele se apaixona por ela. Ela se chamava Summer. Olha que nome, né? Porque em inglês é verão. É como se a estação do ano, verão. Então ela era assim, ela era um verão, né? Passageiro, fugaz, divertido, né? Mas não é algo que fica. Então, ela acreditava o contrário. Ela acreditava que nenhum relacionamento poderia ser eterno, que tudo seria passageiro, que as coisas nunca duravam muito. Então, ela curtia o tempo que era possível. Então, veja, o Tom criou para ele a expectativa de um amor perfeito eterno. A Summer criou para si uma expectativa de uma experiência que duraria no tempo, um tempo, que não seria jamais eterno, e os dois experimentam a relação. Aí a gente já consegue imaginar como que um casal, em que um é romântico e aposta no amor eterno, na metade da laranja,
poderia namorar com alguém que estava ali só para curtir um verão, só para curtir um pouco de tempo, que no caso aqui foram 500 dias. E o filme propõe essa reflexão a respeito das crenças de cada um, a respeito do que cada um enxerga para si e do quanto ele pode interferir na vida a partir daquilo que ele acredita. Tanto o Tom quanto a Summer vão vivenciar experiências que vão colocar à prova as suas próprias expectativas, essas crenças disfuncionais, que não é a fé. A fé é viva e ela nada abala. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, vamos continuar firmes. Essa é a fé. A expectativa, ou aquilo que a gente tem chamado de crença disfuncional, é algo que muitas vezes surge de um conflito. É algo que eu quero que aconteça porque vai tapar algum buraco emocional meu. É algo que eu espero que aconteça porque internamente eu já tive experiências daquilo. É uma crença disfuncional. É algo que eu faço acontecer de tanto que eu tenho medo que aconteça. Ou eu vou atrás de coisas que eu preciso que aconteçam porque eu sem aquilo não sou capaz de ser feliz. Essas são as crenças disfuncionais, elas têm a ver com experiências mal sucedidas do passado. É aquela história de que uma vez eu tentei uma promoção e o meu chefe foi muito antiético e me humilhou. A partir dali eu crio uma crença disfuncional, é um tipo de expectativa que me boicota, e toda vez que eu pretendo procurar um aumento, uma promoção, aquela crença surge e me fala assim: ah, você jamais vai conseguir. Ah, isso nunca vai dar certo. Então eu já projeto para o futuro algo que é disfuncional. Isso não é fé. Isso é uma expectativa mal sucedida, desequilibrada, fruto de um conflito. O Tom tinha um conflito e esse conflito fazia com que, para ele se resolver, ele precisava de uma mulher perfeita. A Summer tinha outro conflito. Ela não merecia ficar para sempre feliz, ela só merecia viver períodos felizes. Então ela sempre gerava para si situações que tinha data para acabar. Ela não conseguia se permitir continuar com uma pessoa. Ela mesma se boicotava no fim, ela mesma já não queria mais. Então a proposta é conversar a respeito disso para conseguir aprofundar naquele pensamento. Expectativa, fé e o que é realidade. O que é expectativa é o que internamente eu espero que aconteça. No caso, as crenças disfuncionais podem ser expectativas disfuncionais, que são os meus conflitos que eu acabo achando que vai acontecer. A fé é aquilo que eu nunca posso perder, porque é o que me mantém viva quando tudo dá errado. E a realidade é aquilo que de fato acontece. Então, pensando um pouco sobre essas expectativas ou sobre as crenças disfuncionais, nós podemos analisar o Tom e nós podemos analisar a Summer. O Tom precisava rever a sua crença disfuncional de que para ser feliz ele precisava de uma mulher. Ele poderia ser feliz com uma mulher, mas primeiro ele precisaria aprender a ser feliz sozinho. A Summer precisaria rever a sua crença disfuncional. Eu posso ser feliz por mais tempo do que um curto período de tempo. Eu tenho direito, eu me permito. Eu não preciso me boicotar e enxugar aquele período que eu estava bem. Então, o objetivo nosso é só, por enquanto, chamar a atenção disso. Você pensa a respeito daquilo que você acredita? Você costuma avaliar quais são suas crenças? Você pensa a respeito daquilo que parece que internamente você torce, ainda que seja contra você? Parece que você está sempre torcendo para aquilo não dar certo, parece que você está sempre esperando que o pior aconteça. Você identifica isso em você alguma vez? Acho que vale a pena parar para tomar consciência de que isso não é verdade. Isso é só uma expectativa. O que vai realmente acontecer, a gente nunca sabe. Então, essa conversa de que comigo nada dá certo, eu jamais vou ser feliz, para mim essas coisas não acontecem, expectativa interna que está atrapalhando sua vida. Porque a realidade só Deus sabe.
A gente nunca sabe até que ela aconteça. Vai pensando sobre isso e daqui a pouco a gente volta para fechar a nossa conversa de hoje. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Bom, a partir então deste filme que nós citamos, de 2009, que se chama 500 Dias com Ela, nós estamos conversando a respeito, no caso dos relacionamentos, trazendo para o contexto dos relacionamentos, a proposta é: vamos pensar a respeito das nossas expectativas? Vamos pensar a respeito de como temos nos comportado? Quais são as expectativas que nós temos quando nós falamos em relacionamento? Porque aquilo que eu espero que aconteça pode não acontecer e me desanimar. Aquilo que eu espero que não aconteça pode acontecer e do mesmo jeito me desanimar. Mas também, se eu não esperar nada, tá faltando sonho na minha vida, tá faltando desejo, vontade. Então a proposta é: vamos ficar conscientes de que eu tenho direito de sonhar, aliás, isso é bom, é necessário, mas eu não posso depender da realização do sonho para ser feliz. Eu posso apostar tudo num sonho, mas eu preciso ter fé, que é esse combustível que nunca se esgota, para que, caso aquilo não funcione, eu continue sonhando. E eu sonho outro sonho, e eu sonho muitos outros sonhos. Essa é a fé que eu não posso perder, a fé na vida. A fé na alegria, na felicidade, na saúde em mim, a fé no outro. Isso nunca pode morrer, isso nunca pode se apagar em nós. Agora, as expectativas, elas são planos. Às vezes os planos funcionam e às vezes não. Quando um plano não funciona, eu não preciso desistir de viver. Eu não preciso entregar e rasgar todos os outros planos. Eu posso rasgar aquele plano e dizer: isso realmente não foi muito bom, mas eu vou desenhar outro. Vou começar tudo de novo, vou fazer um novo plano. Então, a ideia é: vamos analisar agora essa conversa pelo ponto de vista dos relacionamentos. O Tom, eu disse, ele tinha algum conflito. O conflito dele era: ele, e quem for assistir o filme vai perceber, ele não existia. Ele não sabia quem ele era. Ele não sabia o que ele gostava. Ele ficava indo de um lugar para o outro, tentando ser alguém, tentando agradar as pessoas. E aí ele cisma que ele só seria feliz se ele tivesse uma princesa na vida dele. E ele vai e encontra essa moça que se chamava Summer. Então, é como se a vida dele, é como se Tom falasse assim: pronto, agora a minha vida vale a pena ser vivida porque eu tenho essa mulher dos meus sonhos. Uma mensagem que vem junto com isso é: a minha vida não vale a pena ser vivida por si só. Eu só acho que vale a pena viver se eu estiver com alguém. Não está estranho? É como se ele dissesse: eu não sou inteiro, eu não sou completo, eu não sou bom o suficiente, eu preciso de alguém que venha trazer para mim o que me falta. E esse é um comportamento que precisa ser revisto. É um pensamento que é equivocado. É uma crença disfuncional. E por que eu tenho essa crença? Provavelmente eu tenho algum tipo de complexo. Baixa autoestima. Talvez eu tenha essa crença disfuncional porque algum dia eu acreditei que eu não era bom o suficiente, que eu precisava de alguém para me ajudar. De alguma forma é uma inverdade. Todo mundo é bom o suficiente. Todo mundo merece ser feliz.
e ninguém precisa de outra pessoa para se realizar. Então o Tom precisava do quê? De uma terapia. O Tom precisava mergulhar em si mesmo para se amar. O Tom, ele precisava primeiro se apaixonar por si. Ele precisava descobrir que a sua companhia era maravilhosa e que mesmo que ele vivesse sozinho, caso isso viesse a se tornar realidade, ele poderia ser feliz, ele poderia ser completo, ele poderia ser inteiro. Antes de procurar alguém para vir fazê-lo feliz, Tom precisava se fazer feliz por si mesmo. Ainda que a gente diga que todo ser humano precisa de afeto, precisa de relacionamento, isso é verdade. Ele precisa porque faz parte do seu contexto social, mas ele não depende disso para estar bem. Senão não seria justo, né? Não seria justo eu precisar que o outro venha me fazer ser feliz, sentir que a vida vale a pena ser vivida. Se eu não tiver a presença de alguém e isso me tornar infeliz, isso não seria justo, porque Deus colocaria nas mãos de outras pessoas algo que se refere a mim. Então nós estamos falando de dependência. Eu fazer trocas com outras pessoas, eu descobrir a alegria de viver em sociedade, eu curtir a vida, desfrutar um amor romântico, isso é uma bênção. Agora, eu dizer que se eu não tiver isso, eu sou infeliz, significa que eu preciso aprender a me amar. Porque eu preciso aprender a me amar, a ser feliz e a viver bem comigo mesma antes de poder me relacionar com os outros. Eu não posso dizer que a minha vida depende de ninguém, a não ser de mim mesma. Então é hora do Tom fazer um mergulho para dentro e buscar também a sua conexão com o alto, né? Que é com a espiritualidade, com Deus, porque independe de religião. É a minha conexão com o que transcende a matéria e isso influencia o emocional. A forma como eu me comunico com aquilo que transcende, com o que a gente chama de espiritualidade, também influencia na minha emotividade. Então a gente poderia dizer para o Tom: Tom, antes de você sair procurando alguém para te fazer carinho, antes de você sair procurando alguém para te beijar, para te fazer feliz, invista mais em ser feliz com você, em estar bem com você. Para que quando você encontre alguém, seja uma relação de troca e não de dependência. Eu vou conviver, mas eu não vou necessitar. Enquanto eu sofrer porque não tem alguém na minha vida, significa que eu tenho tarefa interna a ser realizada. E poderíamos dizer para Summer: Summer, por que você se boicota? Por que você coloca prazo de validade para suas alegrias? Por que você acredita que ninguém pode ser feliz por tempo indeterminado? Quando você era criança, em algum momento do seu passado, você teve uma experiência ruim que durou muito tempo e você jurou para você mesmo que você não deixaria mais isso chegar nesse ponto? Será que em algum momento da sua vida você fez esse movimento? Aquilo que durou muito foi sofrido, então a partir de hoje eu juro para mim que eu não deixo mais nada chegar a esse ponto. Eu vou sair do contexto quando as coisas estão boas, porque se eu ficar ela vai dar errado no final? É uma crença disfuncional, Summer. Você não sabe se é isso que vai acontecer sempre. Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer nas próximas. Não queira brincar de Deus e achar que você pode dar conta de tudo que vai acontecer no futuro. Pague o preço, se arrisque, tente. De repente você vai fazer novas descobertas e você vai perceber que tem coisas que duram pouco, mas que foram boas. Tem coisas que duram médio e também podem ser boas. E tem coisas que podem sim durar por tempo indeterminado. Não queira controlar o seu futuro, Summer. Se entregue para a experiência, sem medo do que pode acontecer depois. Porque se você desenvolver a fé, mesmo que depois tenha algum tipo de frustração, a fé vai te manter viva e vai te falar: não tem problema, Summer, vamos, a gente começa tudo de novo. Na próxima vez vai ser ainda melhor. Então, ao invés de querer controlar a expectativa do que pode vir a acontecer, de medo de sofrer, que tal desenvolver mais a fé na vida e aceitar que cada coisa que acontece
pode ser única, pode ser especial, pode ser transformadora. Então, fica aqui nosso convite. Nem uma tentativa de desistir de viver, não sonhar mais com a vida, nem uma tentativa de controlar a realidade ou o futuro, querendo dizer eu só vou ser feliz se acontecer isso ou aquilo. Vamos tentar uma coisa mais natural, que é eu vou sonhar, eu vou criar expectativas e se aquilo acontecer, que ótimos, vamos celebrar. E se aquilo não acontecer, eu engato a minha fé, eu recobro a minha fé e continuo buscando, lutando e sonhando tudo de novo. Esse, por enquanto, tem sido a recomendação mais inteligente de como vivermos no mundo que é transitório, que é imanente, que não dá para a gente garantir nada, não dá para garantir um futuro, não dá para garantir resultados, mas dá para a gente curtir cada momento, tendo essa fé que nos mantém sempre vivos e que nos mantém sempre em pé. Pensa sobre isso.